Show de bola, cara. Vamos pra cima. Mentoria, voz de líder, faca na caveira. Vamos ajustar essa palestra aí pra gente ter uma palestra focada no comercial. Porque eu falo muito e vendo pouco, viu, meu irmão? A turma que compra meus produtos fala assim, Ale, você não me vende, sou eu que Sou eu compro. que compro de você, né? Porque assim, a galera se conecta, né? A galera gosta, tal. Eu acredito que, obviamente, quando eu falo um pouco daquilo que eu desenvolvo, né? E a experiência e tudo, acaba gerando ali uma conexão com base nas minhas histórias, em tudo que eu já vivi e tal. Uhum. É, mas tem ambiente, cara, que eu tenho pouco tempo para falar, né? Tem ambiente que não é evento meu, então aí já é Também. diferente e tal, e eu sinto que essa parte comercial de palestra é o ponto aonde eu preciso desenvolver e resolver, entendeu? Por quê? Porque nos meus eventos eu tenho muito tempo, então eu consigo construir um caminho para gerar Uhum. essa identificação, essa conexão, que é até um pouco, que é até um pouco parte daquilo que eu defendo, né? Que é você vender pela conexão, pela identificação e tal. Aham. Então, e essa parte faz muito sentido. Mas quando eu vou para ambientes onde eu vou ter pouco tempo, ou eu vou estar ali num evento de network e eu quero despertar ali a atenção, né, e gerar uma segunda reunião, um segundo momento. Como o meu processo ele é um pouco filosófico também, né, a construção de método, de movimento, você não consegue explicar rapidamente, entende? Então eu acho que essa parte aí de ter uma veia comercial na palestra é o que eu estou buscando agora. Legal, maravilha, cara. Vamos desenhar isso aí. No seu caso, cara, é muito tranquilo porque você não precisa de técnica de voz, linguagem corporal, você não precisa de nada disso. Então é só realmente a gente fazer essa. Não, rapaz, eu acho que eu preciso, hein? Você está sendo muito bom comigo, hein? Depois a gente vai ensaiar também, não tem problema. Mas, cara, é porque você não tem ideia da turma que às vezes chega pra mim. Chega o cara travadão, chega o cara que tem medo de falar em público. Às vezes o cara, pô, Ricardo, me chamaram pra palestrar não sei aonde, eu aceitei, mas só de pensar já me dá dor de barriga. Falei, cara, calma, te falta técnica. Quando você tiver com a técnica, tudo bem treinadinho, ensaiadinho, você vai ver que essa tensão vai reduzir. Tem alguns exercícios que tiram tensão também, que a gente consegue fazer, de respiração e tal, que ajudam. Então chega essa turma, entendeu? Que só de pensar em falar em público, o cara já se treme todo. Então não Sim, é o seu caso, você já vai fácil, é questão de ajuste fino e o ajuste aí dessa construção curta, né? Porque realmente é o que você falou. Principalmente para venda high ticket, quando a gente está no nosso evento, é muito tranquilo, porque às vezes você tem ali o dia inteiro para falar, você faz toda uma construção, então a coisa roda com muita facilidade. Outra história, você tem ali 20 minutos, 30 minutos, você está no evento de alguém, você tem uma conversa rápida que ali você precisa gerar um lead. Para aí depois ele vir para um papo, depois ele vir para uma reunião individual e aí sim gerar a venda, que talvez seja o que esteja te faltando hoje. Se você não tem aquela exposição toda para o cara chegar no final e falar, caramba, eu quero agora, você acaba perdendo esse cara, sim, né? Então, a lógica aqui, cara, é justamente vamos construir uma apresentação com começo, meio e fim, focada em quê? Focada em gerar desejo pelo resultado que você consegue entregar para esse cara. Ele precisa olhar para você e falar: caramba, é isso aí que eu preciso. Eu preciso, quem vai me ajudar a sair do ponto A para o ponto B gastando menos tempo, dinheiro e energia é o Alê. Aí, naturalmente, se agora tá claro o resultado que ele vai alcançar lá na frente, ele vai falar: Alê, me ajuda nessa jornada? Como é que você trabalha? E aí ele vem pro comercial, ele vem pro fechamento. Por quê? Porque ele já entendeu que vai dar ROI. No final das contas, o cara que comprou a mentoria, ele não tá preocupado se é caro ou se é barato, ele tá preocupado se dá ROI. Então é esse o jogo que a gente precisa atacar. Então, cara, seguindo nessa linha de raciocínio, me conta aí um pouco o que que é o seu produto, porque assim, você já me ouviu falar lá, abertura, gancho, problema, metodologia, fechamento com alto impacto emocional, isso aí você já entendeu. Então vamos cortar toda essa parte que isso aí você já conhece e vamos para a construção direta, que eu não vou ficar te apresentando teoria aqui. tá. Me fala o que que é o seu produto hoje, como é que ele funciona, qual que é a transformação dele.
Tá, vamos lá. Primeiro é contextualizar o momento, né? Uhum. É, como eu te falei lá rapidamente no evento, eu tô desenvolvendo uma jornada agora onde eu vou começar pelo empresário, ou seja, eu vou começar olhando para o negócio dele, tá? Eu vou trazer algo que eu desenvolvi até 2024, que é a parte de gestão, cultura, planejamento estratégico, KPIs, indicadores estratégicos do negócio, desenvolvimento e estrutura de processo dentro da empresa dele. Por quê? Eu decidi fazer isso? Porque eu comecei a perceber que a maioria dos empresários querem esse jogo de mentor. Todos que eu converso, falam, pô, é legal ensinar a galera, tal. Eu quero isso, isso faz muito sentido, eu acredito nisso, eu tenho que também formar meu time, eu quero formar líderes para mim não ficar mais preso, né? Para mim ter mais liberdade de tempo, para mim não ser ali o cara que decide tudo dentro da minha empresa. Então eu quero isso, mas cara, agora eu não consigo, porque eu preciso ainda desenhar processo dentro da minha empresa, eu preciso ali desenvolver quem são os líderes, eu preciso ter um planejamento, eu preciso. O cara não tem isso, então ele está completamente preso ali dentro do operacional dele, né? E aí, alguns vêm para o meu processo, só que ao longo da jornada, que é um processo de no mínimo 6 meses, ao longo um mentor não é igual o seu, que você estrutura a palestra e pronto, Tá resolvido. entendeu? Não, o mentor ele tem uma jornada, e aí entra a parte de construção de movimento, que Uhum. é um conteúdo todo já gravado, com todos os fundamentos para ele construir o movimento dele, que são as palavras sagradas, né, que são os jargões, a parte de comunicação, a estruturação ali da causa, da luta, do legado, que é a transformação que ele gera. Então, isso tudo eu entrego dentro da formação de mentor. Então, é um pedaço do todo, é a construção de movimento, né? Além disso, eu ajudo ele a estruturar 3 produtos. E aí eu já vou voltar para o início lá, só para você entender. Ah, show, é bom que eu já estou anotando aqui. Dentro da formação de mentor, ele constrói o movimento, toda a narrativa do movimento dele, para ele começar a defender uma causa e não vender produto, porque tudo começa a partir de uma causa dentro dessa estratégia. Depois disso, a gente estrutura 3 produtos, a gente constrói uma agenda de comunidade, que é planejar o ano todo dele com ações integradas, focando aí num processo de evento presencial, evento online e um produto gravado. E a partir disso ele começa a ter, obviamente, aí tem que contratar um time, tem que ter um cara de tráfego pago, designer, videomaker, tal, para criar 3 funis, tá? Que são os funis de marketing, de comunicação e de vendas. Todos eles integrados para o cara começar a fazer as suas vendas ali. Você tem esse time para o cara para fornecer para ele, caso ele precise? Tem. Tá. Porque eu sei que é uma dor muito comum, né? Direto o pessoal me pergunta, cara, você tem alguém de marketing para recomendar? Você tem alguém? É, Isso aí a galera passa. Dentro dessa jornada, eu comecei a perceber o seguinte: eu levava o cara para estruturar tudo, planejamento está pronto, a estrutura do movimento está pronta, os produtos estão prontos, o funil está desenhado, agora precisa executar, e executar é o time, né? Então aí eu tenho as pessoas, hoje eu tenho, de todos os meus mentorados aí, eu tenho 4 que usam o time que eu uso, tá? Bom, beleza. Então, isso aí é a formação de mentor que tem uma jornada de 6 meses a um ano. Por que que eu falo 6 meses a um ano? Porque em 6 meses constrói tudo, os outros 6 meses é a execução, e aí ele tem que contratar o time depois de 6 meses para Pra executar botar. lá e tal, tá? Bom, o que que eu identifiquei? Que antes disso, ele precisa estruturar o negócio dele, porque ele não tem as coisas desenhadas como uma empresa, ele tem um negócio. Uhum. Então, ele tem uma companhia, um CNPJ que faz negócios, mas aí ele não tem planejamento estratégico, não tem indicadores, não tem gestão de time,
a parte de processo dele não existe ou é pouco desenvolvida. Então, toda vez que chega gente nova, ele precisa treinar esse cara e ele tem que estar lá junto treinando. Então, ele está muito no operacional e, obviamente, não sobra tempo para ele desenhar esse posicionamento dele de mentor, Uhum. entendeu? Entendi. E aí, olhando para esse contexto, eu falei, cara, eu vou pro caminho inicial. Então, qual que é o caminho inicial? Primeiro passo. Está os processos. Eu tenho um produto que é o diagnóstico empresarial. O que que esse diagnóstico faz? Identifica, é simples, é um produto que ele reúne comigo por 3 horas e eu faço uma entrevista com ele de 3 horas. Isso eu gero todas as informações e entrego para ele um diagnóstico mesmo, robusto, é uma estrutura bem montada, onde eu mostro para ele todos os pontos que ele precisa tratar no negócio dele, para ele poder ter mais tempo e formar pessoas e sair do operacional. Então, qual que é a promessa desse diagnóstico? Identificar as dores desse cara, tá? Esse diagnóstico, você entende tudo aí do jogo do marketing, é um produto de entrada de ticket baixinho para mim poder conhecer o cara. No diagnóstico mesmo, no dia da reunião de apresentação do relatório de diagnóstico, eu faço a oferta da jornada negócio com propósito. Que o negócio com propósito já é, hoje já é o de mentor ou ainda é o de processo? Não, ainda é o de negócio. Tá. E o que que a jornada tem? A jornada tem construção de cultura organizacional, então ele sai com toda a parte de cultura desenhada. Ele sai com 5 projetos estratégicos para o ano dele. A gente define quais são os 5 projetos que ele vai colocar energia no ano, com foco em resultado, com lucro, né? A gente define os indicadores de cada projeto estratégico que ele vai fazer gestão disso Uhum. e constrói o planejamento estratégico para ele, planejamento estratégico para o próximo ano, no caso, tá? Vou Entendi. te dar um exemplo. Eu tô cuidando de uma gráfica no Brasil, uma gráfica de brindes. O foco dele é só brindes. Eles faturam 2 milhões por ano. É uma empresa que hoje 49% da receita deles acontece nos últimos 3 meses do ano, ou seja, praticamente 1 milhão de reais eles faturam em 3 meses. Então, eles querem diminuir um pouco essa sazonalidade, tá? Então, criar algumas estratégias para vender todo ano, o ano todo, Todo. né? E 80% da receita deles vem de tráfego pago. É um negócio assustador, assim, que eles fizeram lá que eu pirei, assim, do ponto de vista de tráfego pago para fazer 2 milhões. Enfim, e aí eu fui entrar, fiz o diagnóstico e tal, e eu percebi que eles não tinham processos, eles não tinham uma identidade cultural, embora de maneira geral, conversando, eles são uma referência na cidade deles, é uma gráfica do interior de Minas Gerais. E aí a gente entrou, estou fazendo o processo com eles, e dentro desse contexto eu comecei a identificar vários gaps que tem lá dentro, que são várias oportunidades que eles estão deixando e que não consegue colocar, tracionar, porque tem problema de equipe, não tem líderes, enfim, tem algumas coisas que precisam ser tratadas ali, mas tem muito conhecimento para poder pegar isso e vender para gráficas de brindes, Uhum. né? Porque não é todo mundo que faz esse resultado. Então, o primeiro passo é isso. Então, basicamente, o Jornada Negócio com Propósito define isso daí que eu te falei. Indicadores, o final dele, qual que é a entrega dele? O cara vai ter um planejamento estratégico para o ano seguinte, tá? E aí, o que que ele desenvolveu ao longo disso? Cultura, processos, indicadores, identificou pessoas, e aí agora ele precisa formar esses líderes dentro do negócio dele.
E é aí que entra a formação de mentor, porque eu tenho dois caminhos aí. Se for um cara que não quer vender o conhecimento para fora, nós vamos estruturar os produtos educacionais para formar esses líderes dentro da empresa dele. Agora, isso também pode virar o produto educacional, pode virar toda a estrutura educacional dele e ele começar a vender para concorrência, vender no mercado, tá? E aí a gente entra na formação de mentor. Então, eu identifiquei que eu posso atuar do diagnóstico da empresa até a preparação do cara como mentor. E isso eu quebrei em produtos separados, para que eu possa trilhar uma jornada com ele. E eu vá ganhando confiança com o cara, entendeu? Porque você sabe como é que é o mercado hoje, né? Uhum, A maioria das pessoas hoje tem crenças em relação ao nosso trabalho absurdas, assim. Então, eu falei, cara, eu vou entregar um bom diagnóstico. Na pior das hipóteses, o cara vai sair sabendo o que deve fazer, e se não for comigo, ele vai procurar alguém para fazer. uhum. Já vou fazer uma entrega absurda ali, e aonde o cara vai receber tudo, vai ter a visão clara do negócio A dele, X do negócio dele, né? o raio-x do negócio dele, com base nisso ele toma a decisão. Obviamente que no final da apresentação do raio-x eu faço a oferta para ele vir para a jornada negócio com propósito, onde eu vou entregar determinados pontos ali. Entende? Legal. E aí, E na, e nesse na mesmo negócio, se a jornada, empresa estiver bem redondinha, você já manda ele direto para o próximo nível. isso, Como é é que isso. são os tickets, cara? Como é que é essa escadinha de ticket aqui do low pro high aqui? Tá, o diagnóstico hoje ele está US$ 97 ou R$ 497, porque é para o Brasil também. Uhum. O O jornal. Jornada Negócio com Propósito, ele está US$ 12.000 ou R$ 60.000. Uhum. E E o a, for- formação. e a formação de mentor, ela tá 12.000 também, individual, e 5.000 à vista, né? 6.000 parcelado ou 5.000 à vista em grupo. Por que isso? Porque eu tenho uma plataforma, né, com todo o meu conteúdo já, e aí eu consigo ter um nível de escala um pouquinho melhor, porque o aluno entra lá e tem todos os conteúdos da formação de mentor que eu já gravei, que eu já fiz as gravações. O programa Construção de Movimento está lá dentro, então a base está lá para ele criar o movimento dele. Ele vai ter a parte de estrutura de método, que não é gravada, aí é ao vivo ainda, mas eu estou desenvolvendo isso para ser gravado. Uhum. E tem, obviamente, todas as aulas com construção de funil, essas coisas que eu tenho gravado, mas eu entrego ao vivo também. Então Tá, tem aula ao vivo lá também. legal. E aí os encontros aqui, em média, funciona como? Aqui no Jornada de Negócio e no Jornada de Mentores? É um por mês? Como é que é? Não, o jornada de negócio com propósito, eles são uma vez por semana. Isso aí é individual, tá? Sim, sim. Não está preparado para escala esse aí. Ainda eu não estou jogando esse jogo de escala Nesse na programa. jornada negócio com propósito, entendeu? E Uhum. eu tenho o último produto, que eu não te falei, mas é o sócio exponencial. Aham. Aí o sócio exponencial, o cara, ele vai ter tudo que ele precisar ali dessa esteira minha, ele pode comprar isso direto, tá? Ou então, vamos lá, você comprou a jornada negócio, ok? Aí acabou a jornada, você, cara, pô, gostei demais e tal, Ale, foi muito bom, papapá, tô com tudo estruturado e tal, mas eu não quero ser mentor, não. Aí eu chego para você e falo, pô, Ricardo, vamos desenvolver algo juntos aí, vamos construir algo juntos. Aí eu apresento o programa do sócio exponencial, que tem o principal objetivo do sócio exponencial é a comunidade de negócios, tá? Então, essa comunidade de negócios, ela tem a parte de IA, que está conectada com o Kazak. Então, o Kazak é meu sócio lá no negócio da IA. Eu sou sócio dele, na verdade, porque o Hub foi ele que criou. Uhum. Ah, e eu trago também
a formação de mentor dentro desse produto, eu trago também o cara a fazer os eventos junto comigo, enfim, o cara vira um sócio mesmo e a gente desenvolve coisas juntos, tá? Então, se ele pagou os US$ 12.000 na jornada, ele vai pagar mais US$ 12.000 no sócio, porque o sócio é 24.000, entendeu? Entendi. Show de bola, cara. Entendi aí a jornada, entendi a esteira, maravilha. Agora vamos pensar agora no seguinte, vamos lá. Na estrutura da palestra, a gente faz abertura, gancho, problema, metodologia, fechamento com alto impacto emocional. Para a gente fazer a construção, para que ela funcione nesse formato que leva para o comercial, a gente não começa construindo a abertura, a gente começa construindo o problema. Aqui é que está a chave. Toda a palestra é sobre um problema. Toda a palestra é sobre fazer. Deixa eu fazer um corte aqui disso, cara. Aproveitar Tá, a largada. Toda palestra ela é construída em cima, então, do problema. Então, se eu consigo trazer consciência para essa audiência que esse problema custa mais caro do que o meu produto, e o meu produto pode levar ela do ponto A para o ponto B gastando menos tempo, dinheiro e energia, ela não tem outra opção senão comprar o produto. Porque o prejuízo de não comprar é maior do que o custo, o investimento de comprar o produto. Então, o processo da palestra, na última linha, lógico que ela vai educar, lógico que ela vai trazer consciência, vai trazer conhecimento, mas ela é principalmente uma elevação de consciência em relação ao problema e as consequências daquele problema, caso ela não corrija aquilo dentro do negócio dela, por exemplo, que é o seu caso, onde ela não faça esse diagnóstico, não passe pela essa gestão, por esse ajuste dos processos e depois não se torne um multiplicador daquilo, seja interna ou externamente. Quanto que custa isso? Então, é essa construção que a gente vai precisar fazer agora. tá. Então vamos lá. Qual que é o grande, quando você pensa nesse cara, qual que é no seu ICP, no seu cliente ideal, qual que é o grande problema que você resolve para ele? Falta de liberdade. Ele até está fazendo dinheiro, ele tem faturamento, mas ele está completamente imerso no operacional e todas as decisões, tudo tem que passar por ele. Ele trabalha muito e não tem tempo para outras coisas, não tem tempo para cuidar do corpo, não tem tempo para cuidar da família. Ele está praticamente, ele acorda e vai dormir dentro da empresa. Ele está ali imerso no negócio dele, porque ele está escalando, tá escalando não, mas ele está faturando bem, tá ganhando dinheiro, mas não consegue desfrutar disso. Legal. Então não tem tempo para saúde, família, não desfruta, embora ele trabalhe muito. Gostei da lógica lá do cara que já está trabalhando muito, porque aí você já está trazendo o cara que está fazendo dinheiro, né? Ele tem dinheiro para gastar. Isso, Ele tem dinheiro para investir. exatamente. Muito, muito bom. Isso não é o cara que está começando, não é esse cara. É o cara que já É, produz resultado. é. Qual sua E, visão sobre essa? Quem bate muito, inclusive, nessa tecla é o Flávio, né? Nessa questão do não sair do. Não existe sair do operacional, tá, tá, tá. Você concorda com essa pegada de narrativa, onde você nunca vai sair 100%, mas. Enfim, como é que é a sua visão sobre isso? Só para eu, ir depois a gente botando isso no discurso. eu concordo que o cara tem que entender o seguinte: que tipo de operacional? Tá? Legal. Por quê? Vamos lá. Se o cara tem um time e dentro desse time estão definidos papéis de liderança, pessoas que coordenam determinada área. Por exemplo, vamos colocar aqui um cara que cuida do marketing, um cara que cuida do comercial, um cara que cuida da parte de logística, um cara que cuida da parte financeira, um cara que é o jurídico, enfim, mesmo que seja terceirizado, tá? Esse dono do negócio, a primeira coisa que ele precisa ter é confiança no time dele. Ele tem que confiar que os caras vão executar. Ele tem que saber delegar. Ele tem que saber acompanhar e o que ele vai cobrar desses caras. Então, ele tem que ter indicadores para metrificar o que resultado ele quer ter e como ele vai extrair isso desses caras. Então, ele tem que ter um perfil de liderança também para poder conduzir esses caras e identificar onde esses caras vão render mais. Então, se ele tiver esses elementos, obviamente que ele vai estar no operacional, mas no operacional da liderança e da gestão.
Então, Aham, isso vai dar mais tempo para ele. sim. E sim, o cara não sai 100% operacional, porque depende de que tipo de operacional que nós estamos falando, Uhum. né? Então, hoje, o que eu preciso é ter um painel de gestão com todos os indicadores de todas as áreas. Eu preciso saber quem é que está em cada uma das áreas que lidera aquilo para mim, mesmo que seja o cara que executa. Vamos pegar um cara da construção aqui. Vamos lá, o cara que faz piso, né? Se eu sou um general contractor e eu contrato todo mundo para fazer uma casa, o pintor, o cara do piso, o cara da elétrica, todo mundo, ok? O cara do finish e tal. Eu sou o cara que contratou ele. Às vezes eu nem sou o general contractor, mas eu sou o cara que contratou, então eu tenho que liderar esses caras. Eu preciso conhecer cada um, entender se aquele cara tem um perfil de liderar ou se ele é só um executor. Se ele for só um executor, o que que vai acontecer? Ele vai demandar demais de mim de informação, de validação, de decisão e tal. Se ele tiver um perfil mais de líder, mas é executor, ele toma as decisões, eu deixo para ele um nível de autonomia onde eu possa metrificar isso, como, por exemplo, eu vou ter que fazer compras para aquela casa que eu estou reformando até X dólares, esse cara tem autonomia para comprar. Então, isso me libera um pouco. E por aí vai. Então, eu vou criando ali métricas de gestão para que eu possa chegar para o cara do financeiro e falar: ó, irmão, até 20 mil dólares você pode tomar as decisões, faz os orçamentos, toca o negócio. Se você for comprar algo acima desse valor, você tem que falar comigo. Então, o operacional executor a gente consegue sair. Mas o operacional de gestor, você vai precisar olhar dados, números, acompanhar para que o negócio consiga fluir daquilo, dentro daquilo que você traçou de objetivo. Então, eu acredito nisso, tá? Então, a Bacana. narrativa do cara sair do operacional é sair do operacional aonde tudo depende dele, aonde ele não desenvolveu um time que ele confie, aonde ele não sabe delegar, aonde ele não sabe acompanhar, não sabe o que cobrar, e aí que eu entro na parada lá dos indicadores, da cultura, porque a cultura influencia na formação do time, Uhum. né? Na forma como as pessoas se comportam, como elas desenvolvem suas ações, o pensamento de dono, que é um grande desafio hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, porque muitas vezes até o próprio dono de empresa imigrante aqui brasileiro, ele não pensa como dono, né? Uhum. Então, obviamente, aí isso acaba sendo a cultura dele, e essa cultura passa para o colaborador e ele tem que ficar em cima, ele não confia no cara, ele acha que todo mundo vai querer passar a perna nele, e por aí vai, e ele fica imerso e ele não consegue desenvolver várias outras oportunidades, ou até mesmo cuidar de si, cuidar mais da família e tudo mais, entendeu? Maravilha, cara. Tá bem mapeado aqui. Então vamos para cima. Segundo passo que a gente precisa começar a desenhar aqui agora, isso tudo depois a gente vai refinando, tá? Mas eu Tá. já gosto dessa lógica desse cara que já tem resultado e ele não tem tempo para nada, ele trabalha igual um cavalo, muitas vezes de domingo a domingo. Pô, e o filho tá crescendo, isso é uma dor, eu acredito que bem realidade de América também, né, cara? Acho que os E caras isso, mano, os e cara isso que chegam vai. aqui vira um rolo compressor aqui de trabalhar e o custo é, de vida sobe rapidinho, né? Mesmo jeito que ele ganha mais dinheiro, ele começa a gastar mais, o carro é mais caro, a casa é mais cara. Ele fica sempre no ciclo ali, escravo do mesmo negócio. Exatamente, tá sempre no, Entendeu? no vulco para dar conta, porque o custo tá sempre subindo, né? Não tem É. gestão. E tem um ponto importante aí que tem conexão com aquilo que eu acredito na verdade, é algo que, para mim e para minha esposa, está muito enraizado, que é uma parte do nosso ministério, que é a questão do casamento e do filho, entendeu? Que é uma das minhas dores, né? Você já ouviu minha história ali. Então eu quero poder ajudar o cara a ter essa consciência também, entendeu? De que, cara, você vai chegar lá na frente, irmão, você pode ter muito dinheiro, mas você não teve seu filho, você, enfim, deixou várias coisas que não tem preço se perder no meio do caminho, entendeu? Legal. Então isso conecta até com essa parada mais que eu julgo ser mais importante, mas
que obviamente não é o que chama a atenção do cara para o cara comprar meu programa. Então, aí é uma questão da gente testar, cara, porque o nosso próximo passo aqui é a definição de gancho. Lembrando, o que que é o gancho? É uma estratégia de retenção de atenção que aumenta a consciência em relação ao problema que a gente vai bater aqui, Ok, que é essa falta de tempo. Cara, eu gosto de trabalhar três tipos de gancho, conforme eu falei lá na palestra. Um deles é a pergunta, né, para a gente fazer a retenção de atenção. O segundo é a história, que dá para a gente trabalhar a história própria, que é o melhor dos mundos. A história fictícia, que são as parábolas, é o imagine, é levar a pessoa a imaginar um determinado cenário para ela viver aquilo ali. E terceiro é a história de terceiros, que é a que eu menos recomendo. História de terceiros eu prefiro usar ela ao longo da palestra como estratégia de quebra de estado emocional para poder manter a atenção do pessoal alto. Aí você às vezes traz o case de uma outra empresa, tal, e aí encaixa muito bem, aí é legal. E terceira, a afirmação contundente, né? A afirmação chocante, aquela coisa que, cara, é um soco no estômago do cara, que o cara, meu irmão, opa, eu preciso prestar atenção aqui nessa palestra. Só título de exemplo, eu formatei a palestra para uma menina que ela tem uma consultoria de RH e ela começou a palestra dela era mais para CLT, né, para funcionários, palestrava dentro das empresas. E aí ela começava a palestra dela bem assim: olha para quem tá do seu lado. Ó, um dos dois está fora do mercado de trabalho até 2030. Meu irmão, era só falar isso. Ah, você que vai ser demitido, eu não, vai ser você, não sei o que, tarará, tarará. E ela vem explicando, né, com a evolução da inteligência artificial, 50% dos cargos vão se tornar obsoletos até 2030. E aí ela levanta essa bucha e fala, só que tem um detalhe. Quem disse que o seu cargo vai ser em 2030? Talvez uau, você saia dessa palestra hoje e tem um e-mailzinho lá do RH mandando você passar no departamento pessoal. Ah, meu irmão, causa agora na palestra. Ninguém pisca nessa palestra mais. E aí é bem legal. Aí depois aí ela vai falar de habilidades que você tem que desenvolver para se manter relevante no mercado de trabalho, quais são as novas competências, tal, comunicação, liderança, vendas, etc. Ela vai trazer outras pegadas nesse sentido, e principalmente voltado muito para a inteligência emocional, que cada vez mais a parte emocional é o que a IA em tese não vai te entregar, é a convivência, etc. E aí no final, cara, ela tinha os dados, né? Ela foi atrás dos dados, levantou tal, e ela tem esses dados da evolução do mercado de trabalho em tempo real, mais ou menos assim, né? Tem estatística disso. E aí ela chega no final da palestra e fala, olha, durante essa uma hora de palestra, não sei quantas mil pessoas perderam seus empregos para tecnologia. Você vai permitir ser o próximo? Muito obrigado. uau. Soltava a Então, bomba, meu irmão. só para me pegar a linha, o raciocínio, eu preciso identificar o ICP, obviamente, e definir o problema que eu vou atacar ali naquela palestra, Exatamente. depois fazer um gancho. Esse gancho, vixe, eu anotei aqui, ou uma pergunta, ou uma história própria, ou história de terceiros, ou uma afirmação contundente, Ou uma história fictícia. ou uma história Não fictícia. tem problema, você chegar na palestra e começar a sua palestra assim. Imagine que você chegou na sua empresa hoje, o cara já se viu lá dentro. E aí você começa a contar uma história dele se imaginando. Isso é muito legal, porque o cara vê, ele imagina e ele sente. Depois que ele sentiu, cara, a dor, sei lá, vamos supor que você vem de segurança, e você chegou lá e tava tudo destruído, quebrado, não sei o que, tarará, tarará. E aí quando você foi ligar para sua esposa, você descobriu também que, nanana, sei lá. Enfim, aí o cara começa a sentir tudo aquilo, né? Então é o desespero. Imagina que você chega em casa hoje e seu filho não tá mais com 5 anos, ele tá com 20. De repente, você piscou, você chegou em casa, vai, mas o que aconteceu? Fiz uma viagem num tempo e. Como assim? Já viram um filme que você, de repente, o cara. Clique. Oi? Tipo, O clique? nome- o filme Clique. Boa. É, você É um pegou a gancho. visão. É isso aí. Boa. Inclusive, é um vídeo legal para, de repente, a gente pegar alguns recortes e jogar na palestra, Legal. cara. Pega isso aí. Legal. Vou anotar isso aqui. E, de repente, o filho cresceu. Como é que, sabe? E aí, em cima disso, dá para criar uma história e fazer o cara. Seu filho, você chegou em casa, seu filho não tá mais com 5 anos, ele tá com 22. E ele tá barbudo, tá jogado num sofá, tá fora do peso. Você vê nele um ar meio triste, um ar meio depressivo, e você não entende o que que tá acontecendo. Você olha para você procura a sua esposa e ela não tá em casa. Mas quem é você? Uai, pai, como assim quem é você? Sou eu. Ué, você tá ficando doido? Cadê sua mãe? Minha mãe? Uai, como assim, pai? Minha mãe? Vocês separaram há 10 anos atrás? Como assim? Cadê minha mãe? Minha mãe tá lá com o marido dela. Sei lá, tô inventando uma narrativa aqui agora, mas imagina a gente fazendo essa construção na cabeça do, Sensacional. do cara. Sensacional.
é um Posso tipo te de falar? história fictícia. A minha história é exatamente isso aí. Pois é, então, quando eu comecei aqui, na hora que eu escrevi gancho aqui, eu pensei em começar com a sua história, em contar a sua história, para o cara, e aí de trazer uma realidade do você pode aprender com o meu erro, ou você pode aprender sozinho. Qual que você vai escolher? Legal. Talvez a gente possa fazer a fictícia no começo e deixar a história para fechar, a sua pessoal para fechamento de alto impacto emocional. Tipo, E essa no história final, que você ouviu foi comigo. ela é a Tipo minha isso. história. É, tipo isso. Eu perdi a minha família no caminho. Eu me distanciei do meu filho, eu não vi meu filho crescer, tarará, tarará, tarará. E eu poderia não te contar isso e poderia estar posando aqui como um super-herói para você. Só que vamos ser sinceros, o mundo não é feito de super-heróis, todo mundo erra, todo mundo comete erros. Agora, você tem duas opções agora. Você pode cometer os mesmos erros que eu cometi e aprender sozinho. Ou você pode, aí depois a gente vai desenhar um método, tá? Ou você pode passar por todo esse processo e aprender com os meus erros e não sofrer o que eu sofri ao longo dessa jornada. Dá pra gente construir nessa linha. Deixa eu botar isso aqui então, vamos lá. Tá, boa, isso aí boa. Vai ficar Agora deixa legal. eu te perguntar, o gancho vai entrar na história própria, certo? Não, então, eu tô achando que vamos entrar na história fictícia. Eu acho que a gente pode começar com a fictícia e fechar com Mostra, a própria. Jogar a mostra um própria lá no pouquinho do final. clique, né? Mostra uns slidezinhos do filme Clique. É, a gente pode. Eu não sei se Não. eu usaria eu acho que eu começaria com essa narrativa, faria o cara imaginar. Eu vou Constrói, pensar. constrói a visão do pai chegando em casa, o filho lá com já velho e tal, tal, tal. Volta o cara para a vida real aqui, passa uns trechos do clique pro cara entrar mais ainda, para ele ver isso na prática, aí tá o cara gordão, não sei o que, tarará, tarará, tarará. Ah, o que aconteceu? Aí, porque essa reflexão ela é uma reflexão mais pesada. O clique, o Adam Sandler, ele traz uma pegada um pouco de humor. Então a gente tem que. Mas é legal, tá? A gente ir subindo e descendo essa energia dos caras é muito legal. Porque essa quebra de estado emocional faz o cara rir, faz. Normalmente eu gosto de usar mais o cara rir no começo do que o cara chorar. Mas dá pra gente, não tem problema de fazer um pouco invertido. Vamos fazer esse caminho de fazer o cara imaginar isso acontecendo. Aí você depois, pô, fala do que é o distanciamento, etc e tal. E aí depois, talvez a gente pode entrar, se a gente conseguir um trecho legal do clique, a gente bota esse trecho do clique. E aí traz a realidade, e aí eu entraria, cara, depois eu ainda voltaria para a pergunta para levar o cara pro problema ainda via pergunta. Por quê? Eu faria o cara imaginar, bota umas cenas do clique para o cara materializar bem isso. Depois eu entraria para a pergunta já induzindo o cara a pensar que ele já tá pisando na bola. Sacou? Fala, cara, vamos ser sinceros. Quem hoje dedica à família o tempo que acha que é necessário? Assim, você realmente tem o volume de tempo de qualidade com seu filho, com a sua esposa, que é o que você acha que você deveria ter. Você fala, pode virar para mim e falar, Lê, cara, tá bem divididinho, eu não abro mão. Hoje eu tenho um tempo de qualidade muito bom com a minha família. Levanta a mão. Bacana. De vocês que levantaram a mão, mantenha a mão levantada aí. Quantos hoje, beleza, você tá com um tempo legal para a família? Só que não está cuidando de você no processo. Saúde, atividade física, pô, cuidar do seu check-up, dos seus exames. Naturalmente, a galera vai baixando a mão nesse negócio. No final vai sobrar, talvez, ali, sei lá, você está numa audiência de 100, talvez troque 5, 6 que tá voando. ah, Aí, de repente, você ainda vai chegar e falar, não, você não vale porque você já é meu mentorado, você não conta. Aí é Uhum. maravilhoso ainda, que ainda vira uma prova social Sim. na jogada. A gente pode ir construindo isso na mente do pessoal. E aí depois disso, o que a gente faz? A gente volta pro problema. E aí nessa hora a gente vai esmerilhar esse problema, né? Cara, falta de tempo. Quanto que vale a sua família? Será que vale a pena chegar lá no final, construir um império, mas sem ter meu filho comigo? Com meu casamento destruído? Ou às vezes para perceber lá no final que você não desfrutou e de repente você tá velho já, às vezes aí a saúde está detonada, você não consegue nem curtir mais o dinheiro que você construiu, porque a saúde já não aguenta mais. Você já não aguenta mais a viagem, você já, pô, o passeio, a brincadeira na praia, você já não dá conta porque a coluna já não segura mais a onda. O tempo passou, cara. O tempo passou.
Agora, será que tem como a gente ter o melhor dos dois mundos? Será que é possível a gente prosperar, crescer, fazer o negócio ter resultado e ainda assim, durante esse processo todo, tá bem com a família, nutrir a família, ter sua saúde bem cuidada para que você consiga realmente desfrutar disso tudo? Será que dá para fazer as duas coisas? Quem acha que dá? Quem acha que não, que eu vou ter que sacrificar um ou outro, não tem jeito? Gera uma interação, maravilhoso. Pessoal, dá. Deixa eu te falar que dá. Dá porque hoje eu construí isso para mim. Lá na frente você vai falar que as custas de ter destruído primeiro. Mas hoje eu construí isso para mim. Só que para que isso aconteça, invariavelmente você precisa respeitar alguns pilares. Aí é a hora que a gente entra em quê? Em método. E aí, qual que é o negócio? O que que eu tava, enquanto você estava me explicando sobre os seus produtos, o que que eu pensei aqui, cara? Que de repente o seu método pode ser a sua esteira, de alguma forma. Hum, Ou seja, qual o caminho? O primeiro caminho você precisa ter um diagnóstico claro. sim, Porque aí você vai ensinar todo o que e porquê sem ensinar como. sim. Na reflexão de diagnóstico, você pode trazer um pouco do como. Talvez, aí é uma parada para você avaliar, e tudo acho que vai depender do volume. Fazer, em alguns casos, fazer o diagnóstico gratuito. É, É uma isca maravilhosa. Lógico, a agenda tá. Vamos supor que você separou um dia na semana para fazer diagnóstico. Meu irmão, tá pipocada a agenda? Agora é só pagando. Que agora não tem mais agenda para fazer gratuito, eu faço pagando. Pronto. sim. É uma escadinha normal aí da gente usar. O que eu te falei de cobrar é quando é pelo funil da internet. Se eu tiver num evento presencial, eu boto o QR Code e falo, cara, lê esse QR Code aqui que você vai ter um diagnóstico comigo, você que está aqui no evento, entendeu? Esse diagnóstico eu cobro X, mas para vocês aqui eu vou fazer, nós vamos fazer uma agenda. Você tem que separar de 2 a 3 horas e tal, que eu vou fazer o raio-x completo ali do seu estado atual, do seu negócio e nós vamos resolver isso. Isso é muito legal, porque aí. Pô, eu não tô falando de uma sessão de 30 minutos. Nós estamos Não, falando de um é, diagnóstico de 2 a 3 horas. Isso é muito legal. É é, densidade mesmo, é aprofundamento. Você vai sair com todo o raio-x da onde você precisa trabalhar na sua empresa. Quais é. são os pontos que você precisa atacar? Ah, Alexandre, Alex, depois eu vou ter que comprar a sua mentoria? Não, cara, não. Você vai sair com diagnóstico. Você pode executar sozinho esse diagnóstico, É não tem isso aí. problema, tá? Não confundam. Você É pode isso executar aí. sozinho, ou você pode pedir ajuda de terceiro. Então, você vai realmente sair com tudo que você precisa atacar dentro da sua empresa para poder Isso. estabilizar e botar ela para crescer de uma forma gerencial que te dê essa liberdade que a gente está buscando, Perfeito, é isso aí mesmo. sacou? Então, dentro do método, vamos botar o quê? Primeiro ponto, primeiro passo é o diagnóstico. Sim. Ó, tem um negócio guardado que eu não estou mexendo, eu não sei em que momento que isso vai virar o todo, tá? Mas é o nome que Deus me deu, que é o método Vida Plena, tá? Mas tá guardado. Eu tô te falando porque eu tô enxergando aí o que você tá pensando aí e eu acredito que isso vai caminhar para isso mesmo, cara. Pra a plenitude, que é o nome da minha empresa, é uma visão que Deus me deu lá em 2021, entendeu? Só que eu venho caminhando, construindo e ainda não está completamente formada. E aí a plenitude é minha empresa, viver em plenitude é algo que sempre está, sabe, vindo por exemplo, hoje mesmo. Hoje eu estou aqui com você essa hora, mas normalmente eu só começo a trabalhar depois das 11, entendeu? Uhum. Então, assim, é algo que eu estou construindo, vivendo. Eu e Leninha, a gente está vivendo. Nossa vida é maravilhosa, assim, do ponto de vista financeiro? Claro que não. Mas nós temos hoje a bênção de produzir, de desenvolver e estar junto o tempo todo, enfim, né? Hoje nossos filhos são maior de idade, obviamente é um outro contexto, Aham. mas basicamente, cara,
A gente está arrumando para essa vida plena, entendeu? Aonde a gente, cara, nós estamos com tudo alinhado. A gente cuida do corpo, cuida da vida espiritual, cuida das finanças, cuida do trabalho, contribui com as pessoas, aquela roda da vida, sabe? Uhum. Vai ampliando ela ali, as notas, vai ajustando, então a gente está nesse caminho, entendeu? Então, esse método Vida Plena, que é o MVP, que tem variação com o mínimo produto viável, sabe? Aham. Que é algo que eu estou mastigando e degustando aí para estruturar esse negócio do cara que não tem o que não sabe qual é o problema do negócio dele, até ele se posicionar como um líder, como um mentor, um guia, um cara que define e ajuda outros caras, entendeu? Cara, isso, não sei, né? Mas quando a gente pensa em vida plena, eu gosto pra caramba da pegada Vida Plena, acho muito bacana. Eu tava ouvindo o podcast do pessoal da Vida Rica, achei muito legal também. Conheço eles, Vai para conheço. a linha de vida abundante também, né? Então, É, o que que é a sua vida rica, né? Acho bem legal essa linha. E dá pra gente aos poucos, cara, trazer uma lógica que isso aqui é aplicável para dentro de casa, isso é aplicável para sua família. Até você ter os processos dentro de casa faz diferença, né? Então dá para isso abrir em várias direções sim, para o cara aplicar essa metodologia. Cara, o foco inicial, ok, sua empresa, mas isso é aplicável a outras áreas da sua vida. sim, total, Ter um líder total. de movimento dentro da sua casa, por exemplo. E É, levar a sua camisa, sua família na é. direção de um propósito. E aí vem a narrativa que Deus me incomodou e que Deus bateu e que eu tive que me quebrar, entendeu? Que foi, se você quer ser grande lá fora, você vai ter que ser grande dentro de casa, entendeu? Uhum, muito bom. Então, Legal é pra nessa caramba. linha aí. Muito legal isso. Mas vamos lá, o diagnóstico, então, seria ali a nossa CTA, né, da palestra. Ela vai ser a CTA lá na frente, mas agora a gente está em método. Tá, Quando a gente terminar o método, a gente antes de ir para o fechamento, a gente joga a CTA dando o diagnóstico gratuito. Beleza, que aí vai ser a sua base de lead para a gente fazer a conversão de venda ali no segundo momento. tá. O primeiro Ó, passo do método é fazer o o raio-x. raio-x. Legal. Aí, cara, acho que aí dá para seguir muito na linha aqui. Aí o que vai ser o segundo passo? Segundo passo, o ajuste de processo, Uhum. entendeu? Eu só pensando como colocar isso, porque meu medo é a gente cair no, mais uma consultoria de gestão. Eu não quero deixar entrar para isso, sabe? Porque consultor de gestão tem trocentos. Sim. Como é que a gente transcreve? Vai ser um dever de casa mais seu do que meu, mas a gente precisa transcrever esse processo como algo que não pareça somente consultoria de gestão no palco, entendeu? Então, o que eu quero é trazer a narrativa de que eu não vou pedir para ele fazer, eu vou fazer junto com ele. Mas Basicamente. isso já é o produto. Pensa que agora você ainda não Ah, está falando de produto, tá? Até essa fase não pode parecer venda, tá? Isso aqui é bem importante. O cara não pode, o cara tá só rampando para um pitch. Não, não pode parecer isso. O cara realmente está me entregando algo de valor. ah. Então, pô, aí quando você abrir diagnóstico, cara, Peraí, deixa eu entender então. Isso aqui é o que eu vou entregar na palestra. a palestra. Isso aqui é na palestra. Primeira coisa, eu vou falar que é da necessidade. O que que você precisa fazer para Para você não ter seu resolver. filho lá, para você não perder o seu filho, papapá. Primeira coisa que você tem que fazer, meu amigo, é ter consciência, é enxergar o que que precisa ser ajustado. Então, você tem que fazer um diagnóstico da sua vida. Você tem que olhar para o seu negócio, olhar para a sua vida familiar, olhar para a sua saúde, olhar para a sua vida espiritual, entender como que você está atuando nesses papéis da vida, porque nós temos vários papéis. Então, hoje você é pai, você é sócio, você é filho, você é atleta, você é professor, você em todas as áreas da sua vida você desenvolve um papel. Qual o diagnóstico de cada um desses papéis?
E aí eu posso até trazer uma ferramenta ali, entendeu? É isso. Aí qual que é a parada aqui? O cara tem que entender e aí talvez uma parada pra você pensar até onde dá, até onde não dá, né? Porque dá pra fazer diagnóstico da vida física, né, da saúde, da família, da empresa. Cada área dessa é um diagnóstico, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, talvez faça sentido você falar de diagnóstico de cada uma das áreas e de repente você dar de presente o diagnóstico da empresa, sacou? Como, cara, porque eu sei que se você estiver bem na empresa, principalmente os homens, né? Se a gente está bem com a parte financeira, se está entrando dinheiro, se está organizado, se a empresa está funcionando, a gente dá uma tranquilizada, a gente acaba conseguindo cuidar melhor da saúde, da família, da espiritualidade. Pô, a gente está o tempo inteiro preocupado em prover para nossa família. Então você vai, aí lá na frente você vai falar, você vai dar esse diagnóstico de presente, mas isso é lá na frente. Mas Tá. talvez faça sentido aqui você falar de algumas áreas de diagnóstico, o que que o cara precisa olhar dentro dessa empresa, desse diagnóstico. Dentro da sua vida empresarial, o que que você olha nesse, aí o que que você vai fazer para mim? Você vai trazer quais são os pontos chaves que você olha quando você faz esse diagnóstico. Então, o que que você vai fazer nessa hora? Você vai dar de exemplo para o cara o que que ele tem que olhar. Então, olha, eu vou te dar um exemplo aqui. Dentro da empresa, você tem que olhar para isso aqui. Nisso aqui, o que que eu vejo? Aí vem cases, vem histórias, vem exemplos para o cara materializar aquilo. Porque o que que muita gente comete no erro, Lê? O que é muito óbvio pra gente, porque a gente acaba respirando esse negócio todo dia, às vezes é grego pro cara, cara. Às vezes é grego, é impressionante. Pô, né, esses dias eu falei, eu tava com um cara ontem, eu falei, cara, vamos fazer um processo aqui pra gente trazer alguns SDRs pra esse projeto, cara. O que que é SDR? E o cara vende pra caramba. O cara não faz ideia, nunca nem ouviu falar em SDR. Pô, pra gente que tá no meio de venda de digital, pô, o cara não sabe o que é SDR Closer? Como assim, produção? Mas não sabe, cara. Mas pra gente é óbvio, não é óbvio pro outro. Sim, Então, quando a gente traz essa lógica aqui, e principalmente para esse cara perfil imigrante, né, cara? Às vezes é um cara que veio de baixo, ele começou trabalhando ali na limpeza, daquela limpeza virou uma empresa de limpeza, aí ele abriu a empresa dele, mas ele não tem base de fundamento, ele tem mão na massa, né? Ele faz dinheiro, tal, ele sabe fazer dinheiro, mas ele às vezes não tem a base. sim. Então, quando a gente trouxer o pilar diagnóstico dentro da palestra, o que que é legal? Eu vou ser bateria nos diagnósticos de mais de uma área da vida de forma um pouco mais sucinta. Nessa hora, você dá uma aprofundada no diagnóstico da empresa e falou, gente, hoje eu vou meter um pouco mais a parte empresarial, porque como vocês são empresários, eu vou mergulhar um pouco mais aqui, mas eu quero que vocês tenham consciência que uma vida plena, trazendo a lógica já do conceito, não se trata somente de empresa. Mas eu sei que vocês são homens, vocês estão preocupados em prover, proteger a sua família, então eu sei que se a empresa estiver bem, você vai se sentir mais confortável, mais à vontade para cuidar das outras áreas. Eu sei que na teoria a gente deveria se organizar, cuidar de todas as áreas, mas eu sei que é desafiador. Então vamos organizar esses processos para que, né, fazer bem esse diagnóstico para que isso te ajude a cuidar das outras áreas da vida. Então vamos lá. Quando eu falo de diagnóstico de empresa, o que que você precisa olhar? Anota aí. Você tem que olhar para isso, que representa isso, tem que olhar para isso, que representa isso, tem que olhar para isso, que representa isso. Aí você vem discriminando tudo que você olha no diagnóstico. O que que é legal? O cara começa a entender o que que ele tem que olhar. Pô, mas como que eu mensuro isso? Como? Próximo passo, irmão. Sim, Eu falo do que e porquê sem falar como. Então você sim. vai bater aqui quais as áreas que ele precisa olhar dentro da empresa dele. Pô, o cara tem uma DRE, o cara tem tem métrica de funil, não tem, tarará, enfim, financeiro. Você dá uma aula rápida para o cara sobre isso, trazendo sempre histórias e cases que materializam aquilo. Cara, isso é rápido, tá? Nós estamos falando de 5 minutos. Tá. Expliquei a visão, aí lógico, tudo depende. Aí o que que é legal, e para você também já ir pegando esse traquejo de palestra pré-formatada. Quanto mais tempo você tem, mais case você acrescenta, mas a estrutura não muda. Cara, eu tenho 10 minutos. Cara, eu vou explicar só os conceitos. Eu tenho 30 minutos. Legal, eu vou trazer os contextos, alguns cases, algumas histórias, tarará. Eu tenho 1 hora. Cara, eu vou aprofundar no case, eu vou dar mais detalhe, eu vou mostrar a transformação. Mas é a mesma estrutura. Então você fica com liberdade para, com a mesma palestra, fazer ela em 10, 20, 30, 1 hora, só vai acrescentando mais informação dentro da mesma estrutura, desde que o cara entenda que ele chega no final, ele tem um problema que quem resolve esse problema para ele é você. Show. Essa é a lógica, é só essa consciência. Fechou?
Boa. Então, o diagnóstico é isso. Aí depois você vai trazer para mim quais são esses pontos chaves que a gente vai precisar botar na palestra para o cara olhar, beleza? Isso aí já fica de Anotei aqui. casa para o segundo Anotei. encontro. E as histórias eu posso. Cases. Eu tenho já cases aí. Ok. Case. E aí, cara, quanto mais case real nessa hora, melhor. É como eu falar lá da menina que fez 1 milhão no primeiro mês, do Adriano que tentava fazer o 6 em 7, fez a primeira palestra, fez mais de 100 mil reais na primeira palestra. Hoje ele praticamente não faz lançamento digital, só faz palestra. Entendeu que com 1/10 do orçamento de tráfego que ele fazia para fazer no online, ele bota 15, 20 pessoas no presencial, fecha 3, 4 contratos e faz 100 mil de contrato, porque o produto dele é high ticket. Pô, É isso. maravilhosa essa jornada. Então, quando eu mostro isso na prática, é porque lá na hora eu falei, né? Eu mandei o negócio errado. Mas na palestra do almoço, lá que a gente estava, no seu almoço, no networking, era para ter entrado o Adriano falando. Tinha um áudio do Adriano contando. Falei, meu irmão, fechei 15 mil, 115 mil, papapá. Cara, por isso Deus está sendo bom para você. Pelo amor de Deus, obrigado demais, não sei o que, tarará. Não fiz 6 em 7 não, fiz 6 em um. Vai pra puta. Aí foi ele na xinga na hora, tal, não sei o quê. O moleque surtando, cara. Então, esse tipo de história. Aí isso Bom, é massa, porque o cara ouve e fala: caramba, meu irmão, é isso aí, ó. É isso aí que eu preciso, pelo amor de Deus, cansei de passar raiva. Isso começa a gerar uma indignação dentro do cara. Entendeu? Isso é muito legal. legal, é isso Então, mesmo. o diagnóstico, maravilhoso. Depois você vai, né, separando os diagnósticos de cada área da vida, aprofundando no empresarial. Legal. Boa. Segundo, aí agora vamos lá. Dentro da parte dos processos que a gente precisa ajustar, analisar, corrigir. Como é que é, cara? O que que você trabalha aí? A ideia agora é a gente entrar nesse segundo, que seria a jornada, Negócio com propósito. a jornada negócio com propósito. Diagnóstico empresarial é o que eu vou aprofundar rapidamente. Só estou anotando aqui isso. Cara, dentro da jornada tem aquilo que eu te falei: estruturação e construção da cultura organizacional, 5 projetos estratégicos do ano, ou seja, o que que é um projeto estratégico? É, Repete o primeiro para mim, cara, só para eu pensar numa lógica aqui. O primeiro é. tá, cultura organizacional. Eu vou te falar 3 pilares aí da jornada negócio com propósito, tá bom? Tá. Cultura, projetos. Cultura, projetos e planejamento estratégico. Porque se eu tenho projetos estratégicos, para cada projeto eu tenho que ter um planejamento de execução. Então, o que falta hoje para o empresário, seja aqui ou no Brasil, o cara que é mão na massa e que está ganhando dinheiro, mas não consegue ter mais tempo, é porque ele não implantou uma cultura, ou seja, como as coisas são feitas, do jeito que ele quer que seja feito dentro da empresa. Os colaboradores não conseguem enxergar para onde ele está olhando, ou seja, ele não comunica a visão. As pessoas estão no dia a dia executando e fazendo, porque ele é um cara que gera negócio, mas a empresa dele não é uma empresa com governança, com planejamento, com KPIs, com indicadores, com metas, objetivos claros, com papéis bem definidos. Então ele é um cara muito bom de negócio, mas ele não tem nada disso. Por exemplo, o Alex é esse cara, entendeu? O Alex lá constrói as coisas, papapá, tem um monte de negócio, faz, mas ele faz negócio, ele faz dinheiro. E aí no meio do caminho acontece problema, isso e aquilo, não tem equipe, e tem isso, tem, mas ele faz dinheiro, é um cara que faz dinheiro. Uhum. Ele não tem uma empresa estruturada. Entendi. O negócio dele não é estruturado com processos, com pessoas, com ah, planejamento. Cara, toda vez que eu sento com ele, ele tem 500 ideias, entendeu? Ah, não Mas tem não situação. tem, mas não tem estrutura, não tem um plano de ação, não tem nada desenhado. Aham. Isso é a maioria dos imigrantes aqui é assim, irmão, entendeu? Tá, legal. Então, cultura, projeto, aí bota para botar planejamento e processo, né? O planejar e criar um processo Sim. para executar. Isso. Acho que a gente pode ficar nesses 3 pilares. Tem mais coisas, mas eu acho que isso.
Então, olha que legal. O que que dá para a gente fazer aqui? Quando a gente faz o diagnóstico, a gente tem clareza, gente, isso desdobra em uma série de necessidades de ajuste. Lógico que nessa palestra aqui hoje eu não consigo bater todas. Então, o que que eu vou fazer aqui com vocês hoje? Eu vou trazer um pouco de clareza para vocês sobre as mais recorrentes, o que eu mais vejo dentro das empresas quando elas passam por um processo diagnóstico, onde é que normalmente o calo está apertando. É o nosso CPP, Cultura, Projeto e Planejamento com Processo. Boa. Ou planejamento de processos, né? Talvez que vai ser o planejamento de como executar esses projetos. E Tá. aí é muito legal, porque aí você pode dar uma explicada sobre cultura, como é que a cultura impacta no crescimento do negócio, como é que a cultura gera isso, gera aquilo, papapá, papapá. Projetos claros, a sua equipe não sabe para onde você está indo, quais são os projetos foco. Quais são os projetos foco hoje de 2026? Você tem claro quais são os projetos que você vai estar focado em 2026? Que o seu negócio está focado em desenvolver? Ou você tem um emaranhado de ideias. Ou é um emaranhado de ideias? Pô, muito bom. Ah, esses dias eu tava conversando com uma pessoa, com um amigo, aí você conta, tipo, a história do Alex, sem falar que é o Alex. Sim, Cara, o sim. cara é um gênio, o cara faz dinheiro, só que ele tem 500 ideias. Ele tem tanta ideia que ele se embola no meio de tanta ideia. E aí, na hora de executar, às vezes a coisa, os negócios dá problema, dá erro, perde foco, não acontece, porque é muita ideia e falta de estrutura da ideia. A ideia não está estruturada. Ou seja, não está definida dentro de um projeto. Aquilo não foi desenhado para ter um fluxo de acontecimentos. E aí o que acontece? Tanto os negócios dele não prosperam tudo que poderiam prosperar, como muita oportunidade chega a ficar na mesa. Porque é tão emaranhado de tanta ideia que às vezes a ideia mais valiosa passou batida, porque não teve estrutura de análise desses projetos. Exatamente. E quando ele não tem ideia, e quando ele não tem uma estrutura de ideia formatada e um projeto definido, ele não consegue saber quem são as pessoas que vão poder ajudar ele a executar. E, obviamente, ele fica preso na ideia. Se ele avançar no campo da ideia para a execução, é ele que vai executar. Ou seja, o tempo dele não existe. Já era? Ele não tem liberdade e consegue fazer dinheiro, só que não tem liberdade. O que que você prefere? Você prefere só ter dinheiro ou prefere ter dinheiro e liberdade? Para isso, você vai ter que entender como construir o projeto e atrair as pessoas certas para fazer essa E, construção. Senão você vai ser um exa- eterno vendedor de hora. exatamente. E aí você molha o cara na ideia de vender É, hora. Você é empresário? Não. Você é funcionário da sua empresa. Você não é empresário. exatamente. Sua empresa não roda se você não botar a mão na massa. Então você não é Ex- empresário. Você é só um funcionário. Você é um funcionário que resolveu assumir todo o risco. E, exatamente. pô, você está assumindo todo o risco. Se der tudo errado, a bucha é só sua. Você fica com o BO todo. O seu funcionário, de repente, até que você tem ali, ele está com salário pago. Se sobrar dinheiro, você recebe. Se não sobrar, ele recebe e você não. Você é funcionário da sua própria empresa, só isso. Você é um funcionário caro. Exatamente. Aí dá para moer o Aí, cara aqui. isso. E aí, terceiro, planejamento com processo. Todo esse projeto, ele precisa gerar um plano de ação, gente. E onde é que muita gente trava? Ideias, tá? Para você ir refletindo, lógico que você tem domínio do conhecimento. Mas é o que eu vejo muito, Ale. Isso aí é uma coisa que eu vejo na prática, conversando com muito empresário. Irmão, para dar ideia, os caras são ótimos. Até para falar, vamos fazer assim, assado, vamos, não sei o que. Na hora de arregaçar a manga, Por onde começa, né? não sabe executar. Eu até abrindo aqui para você, cara, pô, vem muita gente querendo oferecer parceria, vamos fazer isso, assado, não sei o que, tá, tá, tá. Pô, bora, cara, fazer uma parceria aqui, vamos. Cara, no começo eu falava, cara, vamos, meu irmão, regaçava a manga e bora, daqui a pouco eu via, cadê o cara? Cadê o cara entregar? Pô, e o cara, opa, e o cara cozinhando. Hoje em dia o cara foi chegar para mim e falar, vamos, eu topo. Eu não faço nada. Aí eu espero o cara se mexer. Quando eu Aham. vejo que o cara se mexeu, aí eu falo, ah, não, esse cara é ponta firme, isso quer fazer acontecer mesmo. Aí vambora, aí eu vou. Porque, pô, cansei de correr, e depois eu vi, eu tava correndo sozinho. Aí o É, negócio não dava, pô. mas acontece mesmo. E como eu sou um cara de execução também, eu vivo isso demais, mano. O network mesmo, cara. O Alex e o Edu não botaram a mão em nada, irmão. Eu Nada, tive que né? fazer tudo, ligar pro povo, falar com vocês, estruturar, mandar fazer os slides, contratar o buffet, fazer isso, fazer A aquilo, execução toda entendeu? sua, né? É, porque, Ó, cara, eu falei, irmão, os dois lá estão com os negócios dele.
e eu preciso fazer o evento, eu preciso construir isso e tal. Eu falei, eu não vou ficar pedindo, não. Falei uma, falei duas, tá tudo certo. Falei, vamos embora, Pô, vamos fazer. Entendeu? Aí eu pus a mão na massa e fui pau na meter máquina para ficha. executar. Mas acontece sim, né? Por exemplo, agora o Alex me chamou e falou: "Ô, vamos fazer a Casa da Copa." Aí ele me explicou o projeto e tal. Aí eu falei, irmão, deixa eu te falar, esse projeto para mim não faz sentido. Porque ele quer, é um evento de futebol, né? Onde vai ter pagode, vai ter bebida e não sei o quê, não sei o quê, papapá. Obviamente que ele vai trazer empresário, vai ser um negócio bom para network e tal, mas para mim ficar envolvido na produção disso, para mim não faz sentido com as coisas que eu defendo, entendeu? Aham. E aí eu falei para ele, cara, eu não vou conseguir fazer, Alex, isso aí tá fora do meu raio aqui de ação e daquilo que eu quero desenvolver, mas mete ficha aí. Aí, assim, ele tem. Aí, ontem mesmo, anteontem, ele me falou: não, se até sexta-feira tiver gente para me ajudar, eu vou tocar, senão eu vou deixar quieto. Mas o que que é? Ele quer alguém para executar, entendeu? Executar. Os caras não querem, pô, na hora de É, arregaçar a mão, né? entendeu? Aí não, tipo, faz sentido, não Aí faz não dá. sentido. Pô, você quer Tem que alguém. escutar e todo mundo pôr energia, entendeu? E é o que mais tem, né? O cara quer só dar uma ideia É, e quer que alguém execute a ideia dele. E lá no final ele ainda vai levar os louros, né? Como foi o gênio que criou a parada. é desse jeito, mano. É desse jeito. Ideia eu tenho um monte, amigo. Pô, o Tem, tem. problema não é ter ideia, né? Então É, aí, pô, então você quer que eu. Ah, beleza, você tá aqui pedindo para eu executar um projeto para você? Beleza, bota US$ 100.000 na minha conta aqui que aí beleza, você está contratando a minha empresa para executar o seu projeto. é, Você quer? E às vezes vale a pena, tá? Dar esse pitch. Mas, cara, você total. quer alguém para executar para você? Aí é outra história, tá? Aí eu Teve um cara que cobro. me falou isso, falou, pô, Ale, cara, eu quero comprar sua mentoria, mano, mas eu não quero que você vira meu chefe. Aí eu falei, não, mas por quê? Não, porque você vai falar para mim fazer as coisas, eu quero alguém que faça. Eu falei, não, mas eu faço também, só que você vai pagar mais caro. É só você me falar, mano, eu faço, eu Eu faço. executo isso para você, entendeu? Isso é bem legal, cara. Eu cheguei a vender no Brasil algumas vezes, é um pouquinho antes de vir para cá, na verdade, né? Uma executoria. De vez de ser mentoria, ó, tem a executoria, mas ela é. É, Aí é legal. Eu só vou sentar e te ouvir e vou executar. é. Sentar, ouvir, extrair as ideias, extrair sua visão e vou executar para você. Mas aí, meu irmão, é 3 vezes o valor. Vai envolver tempo, vai envolver um monte de coisa, né? É. Beleza. Então, legal. Então, 2 é o nosso CPP aqui, Cultura, Projetos e Planejamento, com Vou processos. botar isso aqui, CPP, que aí eu já trabalho tudo em cima disso, para trazer o conteúdo em cima disso. CPP, Cultura, Projetos e Processos. Barra planejamento, mas acho que processo é melhor. Ah, beleza. Legal. E aí, vamos para o terceiro, né? Ou seja, são três pilares que eu vou falar na palestra que eu integro de fato um conteúdo com o quê, Com o né? quê? É isso aí. Beleza. E aí, o terceiro, que é uma lógica de multiplicação aí, né? Que é o cara. Temos que ver só como colocar isso. Porque não é a ideia de virar mentor, né? Nesse momento a ideia não é essa. É... É multiplicar. Aí eu tenho a linha. É, Aí você me ajuda aí na estruturação, mas é o seguinte, é o que eu defendo. Falo, cara, se você é o cara do seu negócio, se você é o dono é o comandante do navio, né? Se você é o cara que conduz, que tem a visão, que já desenvolveu como ser feito, porque você, quando começou o seu negócio, você pode até na época que você começou, você não sabia direito tudo que tinha que ser feito, mas agora, com o tempo, você já sabe tudo que precisa ser feito. Você já tem experiência, informação e conhecimento. E resultado, ou seja, você tem, vou repetir isso aqui: conhecimento, informação, experiência e resultado. É o que precisa para você poder multiplicar isso. Uhum, Então agora você vai se tornar o multiplicador do seu negócio com os seus liderados.
Então você precisa formar gente dentro da sua empresa, porque senão você não vai ter liberdade nunca. Você não vai sair do seu negócio nunca. Você vai continuar preso dentro do operacional a vida toda e nunca vai para o campo estratégico para você desenvolver novas ideias, ter tempo para criar novas coisas, ou para ficar com sua família em casa, ou para fazer o que você quiser da vida. Você vai continuar sendo o melhor funcionário da sua empresa. Então, a multiplicação é o terceiro pilar. Você tem que se tornar um multiplicador daquilo que você carrega aí dentro de você que ninguém tem, é só você. Se você não colocar isso para fora, ninguém vai saber fazer do jeito que você quer que seja feito. E você vai ficar impressionado com uma coisa. Se você pegar tudo que você sabe e ensinar para outras pessoas, você vai encontrar pessoas que vão executar melhor do que você porque ela está hoje é um nível de conhecimento que você encurtou o caminho dessa pessoa, você se posicionou como mentor do seu funcionário, mas ele também carrega coisas específicas que ele pode potencializar aquilo que você está fazendo hoje, que você leva muito tempo, ele pode fazer em menos tempo. Exemplo disso é a IA. Você pode pegar tudo que você pensa e colocar dentro de uma IA e encurtar o tempo para desenvolver algum tipo de ferramenta, algum tipo de processo dentro da sua empresa que você antes levava semanas, hoje você faz em horas. Hum. Então, o que que você precisa fazer? Multiplicar o seu software, a sua cabeça e colocar isso para as pessoas. E para isso você precisa estruturar um processo educacional dentro da sua empresa, ou seja, quando a gente está falando de multiplicação, a gente está falando de você ter um braço de educação dentro do seu negócio. E um braço de educação básico, não precisa ser muita coisa. Você pode ter pelo menos um ritual de cultura, que é toda semana entregar um treinamento para o seu time, seja ele online ou presencial, com você implantando na cabeça das pessoas o como você gosta que as coisas sejam feitas. E aí, dentro desse processo, as pessoas que pensam e questionam vão aperfeiçoar o seu processo e isso pode se tornar ainda melhor. Porque, obviamente, você chegou até aqui, mas você precisa de mais gente para te levar para o próximo nível. Qual é o seu próximo nível? Liberdade, amigo. Você não pode ficar preso mais. Então, você tem que ter liberdade. Para ter liberdade, você tem que ter pessoas. E é um ciclo infinito de desenvolvimento, crescimento, construção. E depois, como uma empresa, você também, cara, vai chegar um tempo que você não vai ter a energia que você tem hoje. Então você vai precisar ter alguém. Então, ao mesmo tempo que você está promovendo conhecimento, experiência, informação e resultado para aquelas pessoas dentro do seu negócio, você está fazendo um processo sucessório dentro da sua empresa. Porque no futuro você pode vender para esses caras a empresa, você pode virar sócio e virar um conselheiro, você pode estar no board da empresa e ser só um cara que dá direcionamento e mesmo assim garante o seu faturamento. Só que para isso as pessoas vão ter que te reconhecer como uma referência naquilo. E para isso você precisa educar e multiplicar o que você sabe. E aí dá para ir por aí, entendeu? Massa, 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 massa. Vamos dar um Então título para isso, não sei, que é efeito multiplicador, não sei, queria como é que é? Você está pensando no nome? um título para esse pilar. Se a gente for trabalhar esses três pilares, né, na diagnóstica, o CPP e esse terceiro, para que seja fácil da pessoa lembrar do processo, lá no Tá. produto, ele é a formação de mentores. Então não dá, eu não entraria com formação de mentor Não, não. aqui como É, pilar. diagnóstico é o primeiro, CPP é o segundo e Talvez, não sei se eu pensei em o efeito multiplicador. O John Maxwell fala uma coisa muito legal, que ele fala que toda vez que você treina uma pessoa, você adiciona, você está na linha da soma, né? Você adiciona a capacidade dessa pessoa à sua capacidade. Mas toda vez que você forma um líder, você sai da adição para multiplicação. Então você forma um cara com capacidade de multiplicar aquele conhecimento, aquela visão, aquela cultura, etc. Então você sai da adição e para multiplicação. E aí ele defende muito a lógica de que o sucesso do crescimento exponencial está na formação de líderes. Porque um líder forma várias outras pessoas, formam vários outros ó, líderes que formam vários outros líderes. Então, essa é a lógica que o John Maxwell defende muito de você sempre estar formando líderes. Não necessariamente gestores, mas sempre formando líderes. Mesmo que o cara não tenha um cargo de liderança, se ele tem influência, ele gera multiplicação a partir daquilo ali. Então, nesse terceiro aqui, eu pensei em alguma coisa nesse sentido, sabe?
efeito multiplicador, alguma coisa assim, que é o quê? A formação, que é a hora que você vai desdobrar. sim. Vou botar efeito multiplicador aqui só para a gente registrar, mesmo que ao longo depois dos outros encontros a gente talvez vai buscando um título menor, melhor. Tá. Efeito multiplicador. Cara, eu acho que nesses três aqui tem conteúdo para dar com pau, porque só no conteúdo, no conteúdo no CPP, você vê que ele é um método dentro do método, né? Porque dentro do CPP a Sim, gente vai trabalhar o cultura, projeto e planejamento. Isso aí sozinho já seria uma palestra separada, se a gente quiser. sim. É, aqui a gente vai dar um overview. Então, vamos parar com três, porque senão vai ser impossível você conseguir fazer um bom trabalho em 30 minutos com tantas É. possibilidades de abrir tanto conteúdo. Mas e é aquele negócio, né, de você trabalhar sempre com tríade, né? Começa, desdobra em três e vai embora. Isso. Inclusive, aí daqui, aí fica para mim fazer o diagnóstico, eu pego três pilares da vida. O CPP já são três mesmo. E o Uhum. efeito multiplicador, eu pego três pilares para você ter esse efeito multiplicador. É, Entendeu? pensa nesse efeito multiplicador que é o braço da educação. Você trouxe a educação interna e a educação externa, onde o seu conhecimento se torna um produto, né? Sim, Pô, acho que dá para ir para essa lógica, né, de braço de educação interno e externo e talvez pensar uma outra lógica em cima disso, não sei. Como talvez esse efeito multiplicador você se torne uma referência, uma influência de mercado, não sei. Porque quando o cara começa a falar sobre aquilo, palestrar sobre aquilo, dar treinamento sobre aquilo, ele começa a virar uma referência. E você começa a transbordar de pessoas que não necessariamente pessoas que vão ser seus alunos ou seus funcionários. é, Você consegue ajudar muita gente. Aí nós estamos falando, aí a gente começa a falar de legado. Aí é, dá para entrar num negócio bacana. O é. seu conhecimento vira uma construção de legado para além da sua empresa. E eu tenho as três palavras sagradas do meu movimento, é liberdade, lucro e legado. Massa. Entendeu? E é uma coisa que você pode bater como um mantra aí no, ao longo da É, palestra toda, inclusive. é, liberdade, lucro e legado. Então tá bem conectado com toda a jornada aí, entendeu? Show. Vou até botar essa observação aqui. Liberdade, lucro e legado. Isso dá para virar meio que a promessa central da palestra, né? Dá. E isso te leva ao quê? A uma vida plena, É isso aí. né? Muito bom. E aí, cara, a gente volta pro fechamento. Aí, o que que vai acontecer nessa hora? Antes de você entrar no fechamento, você vai dar o presente pros caras, que é o quê? É o diagnóstico. Fala, olha, antes de eu encerrar, eu quero deixar um presente aqui para vocês. Eu falei sobre o diagnóstico, sobre o CPP e sobre o efeito multiplicador, mas eu quero deixar um presente para você, que é o ponto de partida disso tudo. O diagnóstico é algo que eu cobro para fazer. Aí você já sabe o discurso. Eu cobro para fazer, mas para vocês que estão aqui hoje, quem lê esse QR Code, eu vou dar de presente. Gente, não é uma sessão estratégica para te vender um negócio em 30 minutos. É realmente um diagnóstico aprofundado que vai gastar de 2 a 3 horas. Então você vai preencher, aí faz o quê? Já cria uma automaçãozinha, cara, pro cara ter um link de calendário, que já o cara já sai agendado. Se ele puder já sair agendado, é o melhor dos mundos. Que aí o cara já trava na agenda dele, já fica bloqueado, meu irmão, aí é lead. Sim, E aí essa taxa de conversão é muito boa, é. tá? Boa. E aí o cara já vem por consciência, vai meter um diagnóstico gigante, na hora que você der esse diagnóstico, o dedo na ferida vai ser 10 vezes maior, ele vai chegar no final desse diagnóstico desesperado para resolver. Aí ele vai converter. Aí naturalmente a taxa de conversão acaba subindo pra caramba. Sim, E aí a gente, bom, aqui vem entrega do diagnóstico como bônus, como presente, na verdade, né, em bônus. Presente, e aí a gente vem para o fechamento. Aí aqui é a história. É, voltar para sua, aqui seria a volta para sua história pessoal. sim. Aí é que você conta a sua história. História pessoal, vulnerabilidade.
o final de tudo é: eu não quero que você viva o que eu vivi. Exatamente. E é importante ir mostrando que eu já cometi o erro, eu já corrigi o erro e eu já estou ajudando outras pessoas a não cometerem. Esse é o ponto muito importante, tá? Porque a vulnerabilidade, quando a gente fala de palestra, Lê, a gente só conta ela depois que ela está resolvida. Essa é a lógica. Então eu já passei, eu caí nesse buraco, eu saí desse buraco e eu ajudo outras pessoas ou a saírem ou a principalmente não caírem nesse buraco. Talvez você já esteja nesse buraco hoje, eu posso te ajudar a sair porque eu saí. É, Talvez você esteja caminhando para daqui a pouquinho cair nesse buraco. Eu quero te ajudar a não cair nesse buraco. é isso aí. Entendeu? Acho que essa é a lógica por trás dessa construção. E aí É, você traz muito skin in the game, o cara que já viveu, que já passou, que, cara, não tô falando uma coisa que que eu li num livro, irmão. Eu vivo essa parada. Eu sei o quanto dói você ver, é, você ter um filho distante. Eu é. sei o quanto dói. Eu sei o quanto dói um casamento destruído. Cara, aí dá pra você trazer aquela pegada. Bom, aí, pô, você é cria do Pablo, né? Você sabe entrar no emocional nessa hora e trazer percepção pro cara de um nível assim absurdo para ele ter um impacto emocional. Lembrando que a ideia do fechamento é trazer bastante impacto emocional, porque é que se torna memorável. O cara vai lembrar da sua palestra pro resto da vida. E lógico, aí ele vai querer muito realmente não falhar naquele diagnóstico que ele propôs a fazer. Que agora o diagnóstico não é mais só simplesmente sobre a empresa dele ter sucesso, é sobre ele não cair no buraco. Pô, isso passa a ter um valor assim emocional pro cara gigantesco. Sim, E aí isso aí vai gerar compra. Vai- lindo, cara. Pegou Lindo. a visão da estrutura? Peguei total, total. Então, É, o grande ponto que eu vejo aí, cara, e aí até contribuindo aí com a sua pegada, é que a gente falou de tudo, né? O que eu vi aqui agora foi que a gente conseguiu criar uma linha cronológica definida. Isso aqui é um negócio que, para mim, é um desafio, porque eu sou um cara que eu falo muito no flow, né? aham, Então eu vem vindo coisas, eu sinto, aí às vezes eu olho para uma pessoa, vem minha parada mais espiritual, que eu vou falar algo que é para ela, porque ali eu sou inclinado ali pelo Senhor para falar algo para ela, que vai mexer com ela especificamente, aí eu posso sair da linha e tal, e aí a parte comercial não acontece, porque eu acabo indo para outro lugar, aham. entendeu? Mas você E percebe que com essa estrutura você não vai precisar perder isso. Você eu tem vou para onde voltar. continuar e volto. Você volta, não tem problema. E você vai É, perceber que cada palestra vai ser de um jeito. Não tem problema. Porque quando você estiver falando de diagnóstico, de vida, cara, você vai ter acontecido alguma coisa na semana que você vai lembrar que aconteceu, ou aquilo, né? Você vai isso. olhar para uma pessoa que tá na cara dela que ela tá cansada, e você vai botar a mão no ombro dela e falar, cara, às vezes o cansaço bate, né? Como é que é aí? Tá cansada? Aí a pessoa, na hora, você tá vendo a cara dela que ela tá exausta. É, E o cara vai falar, pô, meu irmão, tô morto. Eu entendo, cara, eu já tive nesse lugar. Entendeu? Aí, e tá tudo bem, porque você sabe que você dentro do diagnóstico você consegue navegar. Quando você entrar no CPP e falar de cultura, você vai conseguir entrar, conversar. E quando você falar do multiplicar, de falar de legado, de visão de vida, né, de impacto, pô, aí dá pra fazer. Aí você vai ter exemplo de cara que tá sentado ali que você já conhece a história. Olha esse cara, o que que aconteceu na vida dele? Você tá lá com a Alaska, cara, olha o que que esse cara passou. Olha como é que ele virou o jogo. Porra, aí dá pra você trabalhar um monte de coisa dentro disso sem sair de uma estrutura e agora você já passou pelo método, o cara já marcou contigo a reunião individual. Ou seja, o momento, você não vai precisar forçar a venda ali na hora, mas o cara agora já tá agendado contigo. Aí no diagnóstico, meu irmão, aí é comercialzão. Mas agora você já não tá mais no momento de palestra. Aí você vai seguir estrutura E, de não- e, comercial. e eu tenho esse ponto que é o seguinte: se eu tenho o meu evento e eu falo o dia inteiro, eu consigo construir e fazer coletivamente, fazer um fechamento. Aham, Agora, se você me procura e tal, ah, Lê, eu quero construir meu movimento, quero fazer isso, aquilo, papapá, não sei o quê, meu negócio está meio zoado, eu preciso de algumas coisas e tal. No individual, aqui no um a um, eu sou muito bom para fechar. aham. Então, qual é meu ponto hoje? É eu trazer as pessoas para esse individual, que é isso aqui. É isso aqui que a gente tá fazendo.
Hoje eu tenho esse gap de trazer a pessoa para isso aqui. E ela já ter visto o que eu posso fazer para ajudar ela, entendeu? Aham. Ficou muito bom, cara. Gostei. Cara, essa é a narrativa. TV de casa agora é fechar os conteúdos agora de fato, para depois a gente começar a ensaiar isso. Que aí eu quero que você palestre para mim de ponta a ponta, contando os cases, contando as histórias, trazendo emoção, que aí a gente trabalha um pouco mais da técnica, embora, como eu te falei, isso aí acho que vai ser bem tranquilo, mas só para a gente ver de ponta a ponta, filmar isso, e você ter isso documentado, enfim, e ficar fácil, né, de depois fazer uma análise em cima. Sim. E marcar a próxima palestra, né, bicho? Jogar o chapéu. É, não, é urgente. Cara, Fechou. pensa aí no evento aí do Vida Plena, de repente, para trazer uma galera, ou até no próximo networking, no próximo almoço de networking, aí É, você já manda essa palestra é, fechada e pau na máquina, entendeu? é. Uma coisa que eu percebi lá, cara, que vai dando meio pro final da tarde a galera começa a ir embora. Sim, sempre acontece, tá? Aham. Todo evento acontece isso. De repente trabalhar aí, às vezes, com 3 palestras só, cara, não sei. É, tem que Mais ser. que 3 começa E outra, 3 palestras e dinâmicas no meio de no interação meio. com a É, pessoa. isso aí. Porque, pô, a parte da dinâmica ela foi mal. Eu senti que a hora que a galera, pô, trocou pra caramba, tal. É, é. Foi muito legal. Tem que ter mais dinâmica. Eu já E tenho menos essa, conteúdo. eu já tenho essa visão aí, realmente precisa. De repente, até alinhando com os palestrantes, para que cada tema de palestra gere uma dinâmica em cima daquele conteúdo, Sim, sabe? Aí fazer uma dinâmica em cima do que foi ensinado, é. para o cara sair de lá com algo, né, prático para executar depois. Aí, o que que eu vou. Você tem mais uns 5 minutos aí? Tem, vamos lá, tranquilo. O que acontece? Eu tô conversando com o Edu que o Churrasco de Network, a gente quer fechar um grupo de palestrantes meio que fixo, entendeu? Aham, E aí, em cima disso, o que que a gente quer fazer? Porque o que que acontece? Gerar esse movimento e tal, pô, por exemplo, nós gastamos US$ 5.000 lá para fazer, entendeu? aham, Voltou para o nosso caixa 1.700. Então, nós gastamos. aham, O que que a gente quer fazer? Nós queremos ter um grupo de palestrantes, um time. Esse time a gente roda os Estados Unidos com o evento. Esse projeto Churrasco de Network já está na mão do Bruno Avelar, entendeu? Que o Edu é muito amigo dele, mentorado dele e tal. O Bruno vai pôr a cara, tá? Inclusive, nós estamos conversando com o Bruno para esse próximo, que vai ser em julho. A gente não sabe se vai fazer no meio da Copa ou depois da Copa, lá em Miami. E o Bruno vai estar, entendeu? Nós estamos esperando só a confirmação dele aí. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero trazer o Bruno, o Nésio, provavelmente, né? Uns caras mais âncora, assim, de visibilidade na internet, e ter um time de palestrante fixo, tá? Esse time fixo, todos vão poder vender no evento. Só que nós vamos criar um mecanismo onde a gente vai ter ali de 10 a 15% sobre a venda do cara. Então, nós vamos criar um sistema de venda aonde o cara vai ler o QR Code lá do evento, ele vai falar, cara, eu gostei do Ricardo, eu quero conectar com o Ricardo. Então, lá na hora da fala, a gente, no final da sua palestra, você vai lá e fala, olha, tá aqui o QR Code do time nosso aqui, o Ale, o Edu, eu, nós estamos juntos aqui, papapá, e nós vamos, você que interessou, você que quer e tal, 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 você vai clicar nesse QR Code, vai fazer uma sessão, papapá, aí é o caminho que você já sabe. sim. Então a gente vai montar esse time, a ideia é essa. Uhum. Você, por exemplo, no seu caso, você pode inclusive colocar um ticket mais alto lá, entendeu? Aí você vai, aí é com você, é o seu coração aí. Não, não, e é legal da gente, o legal de criar essa, por exemplo, um time que a gente roda é porque a gente vai trocando e vai sentindo, né, assim, É, porque, por exemplo, hoje eu tô cobrando 8, mas eu sei que eu cobro 8 por causa das mesas que eu acesso. É um produto que se eu tiver em outra mesa, ele vale 20. Pô, em 100% sim, individual, que dá, às vezes, normalmente dá ROI rápido pro cara, porque às vezes o cara na primeira palestra ele faz 20, 30, 40, 50 mil. sim, Estando nas mesas certas, com as pessoas certas, naturalmente o preço muda. sim. Então aí, e aí é um negócio que eu gosto de fazer antes do evento, é entender quem é o público, né? Que não foi o que deu para fazer nesse evento, porque, cara, a maioria das pessoas confirmou na sexta-feira, Aham. entendeu? Bom.
Então a ideia é pegar isso, montar um time e a gente rodar os lugares. Lá em Boston eu tenho lugar para fazer, tem um mentorado meu que tem uma igreja lá. Em Miami a gente faz lá com o Edu, em Atlanta a gente já tem lugar para fazer, lá em Marietta. Na Califórnia a gente tem lugar para fazer. Então a gente já está bem avançado aí das conexões para gente que vai estar lá, ou seja, o cara local lá. Você vai Se puxar ele o carro. quiser falar, ele fala, entendeu? E gera lá o movimento junto com a gente, e ele vai estar participando lá como o cara local, e a gente coloca energia nisso aí, entendeu? E aí Então, ele ganha um rateio dessa divisão sim, das vendas do evento. sim, entendeu? Tá. E aí tem dois, tem a venda do evento, do ticket do evento, tem a venda do patrocinador, tem a venda dos produtos, enfim, e serviço. Então, dá Aham. para desenvolver algumas coisas. Então, esse é um modelo que já está caminhando aí, que é o que a gente quer fazer a partir do próximo. Nós já fizemos 4 edições, Aham. agora a partir do quinto vai ser esse modelo. Massa. Então, nós estamos conversando com patrocinadores, o Bruno vai entrar aí com a cara dele, o Kazak vai estar também, Uhum. né? Não necessariamente no evento palestrando, mas vai pôr a cara dele lá, porque tem a Sócios EIA que a gente vai levar para todo lugar, e dentro do evento vai ter a Sócios EIA, pode ser que alguns lugares aí não vá, aí eu mesmo falo e tal, entendeu? E é até um negócio que assim, lógico, você não vai conseguir, por exemplo, Bruno em todos, Nésio em todos. Não, Aí não. qual que é? Se você conseguir rodar esses caras, né? Pô, fica animal. Ou Esses seja, casos conhecidos vai ser pontual. pontual. Por exemplo, a agenda. Nós gravamos um podcast com o Thiago Brunet também. Então, assim, vai ter um evento que a gente vai pôr o Thiago, entendeu? Ele vai ser o âncora ali O para âncora puxar, daquele. entendeu? Daquele evento. Então, eu falei Bruno e Inés, mas é, Sim, são exemplos. Sim, sim. exemplos, né? Não, sempre trazer um âncora e aí ter dois, três fixos ali, que é quem É, ajuda a carregar o piano junto contigo. no máximo 4 caras, né? Eu, Edu e mais dois, por exemplo, Aham. né? Então, esse é o modelo de um evento e que eu queria que você tivesse, entendeu? Eu quero te chamar para você participar e a Boa. gente pôr energia nisso aí. Cara, Ah, que você espera de mim nessa construção desse movimento? cara, energia de ajudar no que for preciso, mano. No que for preciso, cada evento vai ser uma história. Por exemplo, Miami lá. Miami, a gente sabe que tem que colocar uma energia lá e pôr tráfego pago, por exemplo. Então, a gente sabe que não dá para o palestrante é, 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 se envolver tanto na parte de colocar gente no evento, entendeu? Uhum. Mas aí você pode, por exemplo, nos ajudar na construção do storytelling do evento, sabe? Vou começar com tal palestra, porque isso vai mexer com isso. Ou seja, a gente pegar Pra apertar a parada. toda a jornada do evento e torná-la com geração de valor, que é o que a gente já faz. Eu sei que a gente entrega muito valor ali nas conexões, inclusive nos ensinamentos, em tudo que a gente compartilha, mas tornar essa jornada comercialmente melhor, entendeu? Uhum. Então, isso eu acredito que você pode contribuir bastante. Então, assim, Massa. Não, legal, adiante. entendi. Bacana. Cada lugar nós vamos ter alguns desafios, Sim, entendeu? ajudar a construir o negócio, então. Massa. É, Muito ajudar, ajudar nesse aspecto e, obviamente, quando a gente fala de produto, aí você vai ter o seu produto, a gente vai ter participação do seu produto e vão para cima, entendeu? Por exemplo, você conhece um cara, um empresário que quer estar nesse evento, ele quer falar no evento e tal, a gente vai criar um bloco no evento que é o cara, o patrocinador, aí o cara põe dinheiro, Uhum. entendeu? O primeiro desafio sempre é: vamos pagar o evento. O evento tem que se pagar. Então, para isso, a gente criou um Media Kit do evento, tem um material para vender as cotas e tal. E aí, obviamente, a gente vai ter que criar blocos dentro do evento para contemplar esses empresários. A gente pode criar, por exemplo, um talk show com os patrocinadores, onde a gente dá 30 minutos para os caras ali, cada um, conversar, gerar valor e falar do seu negócio, entendeu? Legal. Isso é uma coisa que eu acabo conseguindo ajudar também no sentido de condução, né? De fazer condução de Isso. pista.
Já E fiz ajudar os caras ali a formatar ali o e como, tipo de. como extrair, vira um bônus pro cara ali, ajudar ele a como falar do negócio dele de uma forma que gere negócios. Ó, Isso. o cara é patrocinador, pô, massa, ó, você vai ter ali uma primeira meia horinha com o Ricardo para ele te ajudar a como conduzir o que falar, para que sugere. Porque às vezes o cara chega lá e bota um monte de informação que ninguém vai lembrar e, pô, É, isso exatamente. pode virar algo dentro da captação de patrocínio. Sim, a gente pode, isso pode virar um produto dentro da captação. É, ó, Entendeu? você vai pagar a cota de patrocínio aqui, você vai ter lá, você vai ser entrevistado no palco junto com os outros patrocinadores. Quem vai te conduzir essa entrevista é o Ricardo, e ele, antes do evento, vai ter uma call contigo para te ensinar, é um cara, é o nosso cara de oratória, ele vai te ensinar o que falar para que você gere desejo no seu produto, e não só que você fale e não gere Perfeito, nada. Aí, perfeito. pô, vira quase uma mentoria para ele embutida uma pequena É, mentoria embutida na cota de patrocínio. isso. Aí a gente Ó, faz legal. uma curadoria ali de 30 minutos, dá um norte para ele e acabou, entendeu? Então, assim, isso aí é uma ideia. Agora, dentro da cota de patrocínio, a gente pode incluir alguns elementos para aumentar o ticket, tá? Então, assim, cara, eu vejo que é um caminho bem bacana e eu queria que você participasse com a gente, Cara, tá? eu me fala a data do próximo e vamos trabalhar. Eu tô dentro. Tá, beleza. Já a gente chegou a falar disso um pouquinho lá atrás, falou de fazer Boston, né? Você falou, cara, conta comigo, Boston, eu tenho família em Boston também. Ainda Boa. não tenho esse networking todo em Orlando, né? Em Orlando não, nos Estados Unidos como um todo, como eu tinha em Brasília, mas já tô me mexendo, né? Sim, sim. E recomendo lá, né? Peguei a presidência lá agora nessa fase. Não sei se eu vou durar muito, mas tá meio devagar, eu acho que tá muito devagar lá o negócio, as mudanças demoram muito para acontecer e aí acaba patinando. Mas, Aham. enfim, lá o pessoal do Duda já me chamou para palestrar, então devagarzinho a gente vai espalhando o nome, né? E aí vai Sim, ganhando influência e daqui a pouco começa a ter força de tração de botar gente nos lugares também e conseguir movimentar. sim, é isso Então, aí. é isso Vamos aí. para cima, Então tá? conta comigo. Boa, boa. Aí amanhã, outro ponto. Eu queria que a gente criasse um evento, eu, você e o menino da Ô, André, imagem. É, eu queria, mano. Eu o que que sinto você que tem em tem mente? algo aí. Que você tem? Eu comecei uma parceria com ele agora Aham, de vender. A minha mentoria é 8, a dele é 8, a gente vende a minha dele por 12. tá, Então a gente começou isso agora, já fizemos a primeira venda já nesse formato. Então a gente está começando essa construção. tá, O que você tem em mente, cara, para a gente falar? Mas é uma demanda de levar isso. Você vê, a gente fez uma palestra lá para o pessoal da WRA, na verdade, o pessoal do Amigos Museu, lá do Paulo Paternes. Foi dentro da WRA. Aí foi eu e ele palestrando sobre oratória e imagem, né? Focado em posicionamento. A gente pode construir um evento, né? Juntando os três aí e talvez sim. pensando num produto onde o cara passa pelas três jornadas, né? Não sei. Pode ser. Não, na verdade é isso aí mesmo. E o que eu penso, cara, é que esse modelo, esse evento com esses três elementos, né, que é a parte de construção de movimento, cultura, essas coisas que eu posso trazer, você essa sua parte e ele a parte da imagem, eu acredito que tem muito a ver com um posicionamento de um líder exponencial, entendeu? Um cara que tá utilizando todos os elementos para ter mais relevância, mais autoridade, um cara mais influente, entende? Então, eu penso que a gente pode conduzir para algo nesse sentido. Só que, obviamente, a embalagem, quando comunicada desse jeito, ela não é. Eu não vejo. A galera aqui se move por conta do dinheiro, entendeu? Então, eu penso que o nome do evento tem que ter uma embalagem focada para o cara falar, puta, se eu for nesse evento aí, eu vou aprender como ganhar mais dinheiro. Não, isso aí é indiscutível. É, O que faz eu vender a minha mentoria, cara, é a percepção de ROI que o cara tem. Pô, uma palestra eu ganho algumas vezes o valor da mentoria. Pô, ficou barato essa parada. Se o é, cara tem que olhar, eu vou pro evento e vou ficar rico. é. Então, assim, é pensar num nome aí, e aí até eu ia chamar ele para entrar aqui hoje, né, no final da noite, mas ele falou que não podia hoje, amanhã, então. Tranquilo. Mas aí eu vou conversar com ele e te aviso para a gente conversar nós três juntos, cara, para a gente Tá. criar um evento. Vamos fazer um evento, um MVP, Aham. entendeu?
desenhar isso, colocar com uma data boa, com uma folga boa, para a gente poder trabalhar bem, porque realmente é levar gente que quer ir para esse jogo, né, de um posicionamento mais forte. E eu acho que dá para a gente fazer coisa boa aí, cara. Eu sinto que dá para desenvolver algo bacana aí. Legal. Vê suas datas aí, cara. Eu tô fora agora de 4 a 14, 15, mais ou menos, né? De junho agora. Mas é Aham, 10 dias no Brasil, 10, 12 dias no Brasil eu volto. Não comprei passagem de volta não, mas não vai passar muito disso não. tá. E aí, cara, e a gente começar a construir, entender o que que é a data de Miami, né? Que você já tá querendo jogar para julho, né? Para poder fazer esse contraponto aí, para também não ficar muito uma em cima da, muito próxima uma da outra, pra gente não ficar doido aí Não, no não, aí eu tô processo. pensando, essa nossa aí é a gente se reunir, começar a conceber, né, criar a jornada do evento mesmo. Eu gosto muito, cara, de ferramenta, de material no evento. Quando é evento longo, para geração de consciência e venda no final, é nós três ali, cara, a gente vai conseguir construir muita coisa e fazer o povo subir no palco mesmo e É, comprar, entendeu? Então, eu tenho bastante ferramenta aí da parte de construção de movimento, narrativa, essas coisas. Você também tem, o André também acredito que tenha. E a gente fazer o cara vivenciar mesmo uma experiência ali de um posicionamento diferente no final do evento, entendeu? E legal. aí eu acredito que dá para a gente ter um caminho bacana aí. Eu sinto que é um produto bem interessante, né? Obviamente que é um público especial, cara. Não vai ser qualquer pessoa que vai no evento, mas não importa, né? A quantidade de pessoas não importa. O negócio é a gente ter o ICP redondo, Bem redondinho. que é um cara que vai falar, cara, eu vou comprar esses caras aí. Porque nós três juntos ali, irmão, o ticket pode ser muito bom, entendeu? Dá pra caramba. E desenhar a entrega também, o que que vai ser, quanto tempo, tudo bonitinho. Eu vejo que dá um ROI bacana aí, entendeu? Tá? Então, fechou. Pode troca essa ideia com o André. Para mim, aí, os dois movimentos, tanto do churrasco quanto esse com o André, eu acho que os dois fazem sentido, sim. Já estava no meu radar aí. Com o André já estava começando, né, um pouquinho isso, mas não ainda pensando em eventos. Mas a gente criar esse outro movimento focado em posicionamento, Sim, né? sim. E aí, como líder de movimento, tal, etc. Eu batia muito isso no Brasil, né? Eu tenho material pra caramba nesse trem também, mas era meu sócio que cuidava lá no Brasil, que era o Leandro, que cuidava mais dessa parte de movimento, né? A causa de movimento, tarará. Ele batia muito nessa Legal. parte aí, bem legal. Mas vivi um pouco isso na prática, junto com o Leandro no Brasil. E, pô, ia ser animal. E eu sei, cara, é outro jogo. Você come É, a necessidade de senso de pertencimento da galera, tá? é exatamente. É outra história. É É isso, outra história. E aí, é se a isso. gente cria esse movimento também, pode ser bem legal para a turma que quer ser posicionada como autoridade. A pessoa quer ser Sim, vista como autoridade. E aí, sim. lógico, ver o que que a gente consegue fazer de construção. Aí você já está tendo acesso a cada vez caras mais estratégicos. Para nossa autoridade nesse processo também tomar peso, né? Lógico, você faz um podcast com o Thiago Brunet igual você fez, isso já começa a mudar a conversa. É, Né? Então, o que que a gente consegue construir de construção de autoridade ao longo dessa jornada para o cara olhar e falar, caramba, olha onde os caras estão, né? é. E eu vejo que dá mesmo, tá? Dá porque se a gente fizer com seriedade aí, cara, não tem conversa não, porque é isso que a turma quer aqui, entendeu? Fechou? Show de bola, cara. Mano, Fechado? obrigado, viu, Eu cara? Muito bom. Então agora eu tenho que estruturar a parte de conteúdo, parte né? conteudista. Exatamente. Aí eu vou. Essa gravação, deixa eu até parar já essa gravação aqui.